Entrando no quarto de uma jovem, pude perceber que ela estava dormindo e a sua mãe com uma Bíblia aberta ao lado da cama. Lhe perguntei se eu poderia tocar alguma música e ela pediu que eu tocasse um hino e eu toquei com grande astur. Pude perceber que a menina abriu os olhos e tentou falar. E naquele momento me parecia natural que eu havia despertado, quando a mãe, então, em prantos, me agarrou pelas mãos, emocionada, enquanto médicos entravam no quarto e me disse: minha filha estava em coma há 3 anos. Neste momento eu descobri que Deus poderia me usar como seu instrumento através da música. Eu posso presenciar nas pessoas vários sentimentos quando eu toco para eles. Os olhos deles falam, as lágrimas falam, os sorrisos falam. E na UTI isso é bastante visualizado pelo monitor. Você vê uma redução da frequência cardíaca, uma redução da pressão arterial, os dados ficam mais estáveis, né, e uma maior interação de alguns pacientes, às vezes que estavam em coma, né, reações que a gente não via no dia a dia, e com o início da música dele, a diferença é enorme, né? A música faz muito bem. Ela traz momentos de paz, traz momentos de tranquilidade, ela traz momentos de espiritualidade. Posso sentir que as pessoas, ao ouvirem o som do violino, elas são enternecidas, elas são cativadas, elas se sentem realmente mais próximas a Deus. A gente fica sensibilizado porque é uma coisa maravilhosa, inesperada, né? Traz uma alegria no coração, né? Porque você vê que ainda resta esperança, né? Certa vez, em uma visita, estive tocando para um senhor que estava com câncer. E ele timidamente deixou a porta entreaberta e eu toquei para ele. Ao me despedir, enfiei o rosto na porta e lhe dei um abraço, lhe desejei que Deus estivesse com ele. E ele timidamente me respondeu lá de dentro: Deus acabou de me fazer uma visita. Eu peço sempre a Deus em oração que aquela mensagem seja uma mensagem de salvação a essas pessoas, pois eu creio esta ser uma missão que Deus me deu como membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ao visitar os enfermos, os doentes, as pessoas em prisão, as pessoas órfãs, eu sei que eu estou visitando a Deus também. Acredito que qualquer pessoa pode transformar sua vida em um ministério. Graça e paz a todos, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo Jesus. É um prazer imenso poder dar mais uma vez uma saudação bem calorosa a todos vocês que estão participando deste seminário. Que Deus seja louvado e engrandecido pela presença de tantas pessoas. É uma maravilha, de fato, que tantas pessoas se interessem por um assunto tão bom, tão importante. Que o Senhor seja louvado e que a vida de todos os que estão participando seja edificada e fortalecida no Senhor, através desses ensinamentos. Convido a todos agora que com reverência, com amor, com muita vontade de receber o batismo do Espírito Santo, que todos nós curvemos a nossa cabeça, fechemos nossos olhos e em reverência e humildade peçamos ao Senhor a sua bênção. Querido e bondoso Pai que está no céu, muitíssimo obrigado, Senhor, por reunir tão grande grupo para fazer esse estudo. Obrigado, Senhor, pelo dia de vida, obrigado pelo trabalho, obrigado pelas vitórias que o Senhor nos permitiu alcançar nesse dia, e mesmo em meio a tristezas e dificuldades, obrigado, Senhor, também porque seguraste nossa mão, nos ensinando que em todos os momentos estás conosco. Nesse momento que queremos estudar um pouco mais sobre o poder da música, a sua influência e a necessidade que temos de aprender a como te adorar em espírito e em verdade, cada vez melhor. Queremos suplicar a tua bênção, a direção do teu Santo Espírito sobre nossa vida, sobre o professor Paulo Mofarrege, sobre cada um dos administradores
mas especialmente sobre cada humilde estudante que está nessa noite com o coração aberto e a mente preparada para receber a tua mensagem. Dá-nos, Senhor, a tua graça e que possamos prosseguir perseverantes até o final, para a tua honra e para a tua glória. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Agradecemos a Deus por estarmos juntos para mais essas considerações de hoje. E como introdução ao tema, nós gostaríamos que todos abrissem as suas Bíblias, no livro de Ezequiel, no capítulo 44 e no verso 15. Ezequiel 44, verso 15. Nesse texto, nós podemos observar que Deus deixa claro a sua satisfação com os filhos de Zadok por um feito deles. E o texto deixa bem claro: eles guardaram a ordenança do santuário do Senhor. Ora, ordenança do santuário me soa como obediência restrita a todas as regras dos cerimoniais, da liturgia, de tudo que Deus havia determinado de forma clara, abrangente, com uma amplitude sobrenatural de sua vontade, de como ele gostaria que acontecessem as coisas no seu santuário, no seu santo templo, como ele também já outrora mencionou. E nós hoje temos uma dificuldade muito grande de continuar observando essas ordenanças do Senhor, simplesmente pelo fato de nós não sabermos escolher o caminho, o rumo que devemos tomar. Mais à frente, no verso 23, nós lemos um clássico texto onde Deus diz que ao meu povo ensinarão a distinguir entre o sacro e o profano, e novamente a ênfase, e o farão discernir dentre o impuro e o puro. Então, distinguir e discernir, duas palavras potencialmente esclarecedoras no mesmo verso. Nós encontramos isso um pouco mais avante, no verso de Ezequiel. Sabe, queridos, nós estamos vivendo a era do tudo é correto, tudo é normal, nós temos que aceitar as diferenças, nós não podemos nos opor a nada, nada é absoluto, tudo existe uma relatividade, depende do ponto de vista de cada um, não é? Não há mais nada absoluto ou concreto. Nós vivemos numa sociedade onde esses conceitos já adentraram os portais da igreja. E hoje, ao falar, para pessoas que coadunam com este pensamento, certa vez eu perguntei para um jovem que gostava muito de rock, rock gospel e pop rock, balada gospel, esses ritmos que a gente tem visto dentro da igreja, de todas as igrejas. Uma vez eu perguntei a ele essa pergunta simples: querido, diante do que você já estudou sobre o assunto, o que é profano? Qual é o profano? Qual é o conceito de profano para você? Porque se esse tipo de música que você utiliza é boa, é aceitável, pregam a doutrina, inspiram, conduzem o adorador a edificação espiritual, então me defina o que é que seria errado.
qual é o teu conceito de profano ou impuro? Você pode me explicar? E essa pessoa simplesmente não disse nada. Não, aí não sei, teria que ver. Uma resposta bastante evasiva. Então, é complicado. Nós hoje estamos nos encontrando naquela situação da história de Alice no País das Maravilhas. Nós queremos chegar lá, mas nós estamos dizendo para o gato que não importa o caminho. Não importa o caminho, mas eu quero chegar lá. Eu quero sair daqui. E a situação atual, nossa como povo, é exatamente o não saber distinguir o errado. Porque o conceito do certo, eu tenho absoluta certeza que muitos de nós temos. Não há dificuldade em saber que uma música é adequada. Você sente, o coração não mente. O corpo não mente. Você sente que vira e mexe na igreja, não é possível que todas as músicas que toquem na tua igreja sejam extremamente ruins. Não acredito, não é? Em algum momento alguém vem com uma mensagem musical bonita, de realmente poderosa. Ou, circunstancialmente, se usa o inário para ouvir música de qualidade, música erudita, música que tem peso de séculos em cima dela, etc. E quando você ouve, eu não acredito que você não se pergunte como você se sente ao escutar essa música. Então, eu acho que premissas para saber o que é correto, nós sabemos, irmãos, cá entre nós, sabemos. Agora nós temos muita dificuldade, e esse é o grande problema, penso eu, em discernir o que é o errado. Porque eu só posso evitar aquilo que é errado quando eu conheço o que é o errado. Por isso que eu vejo a necessidade de um seminário tecnológico, para que a gente possa utilizar conceitos diversos da ciência, para poder a gente entender que música que é boa, que música que não é boa, segundo a ciência. O que é que a ciência diz? Esse é o caminho que a gente tem tomado, tem trilhado, não é? E é hora de nós começarmos a pensar por esse aspecto. Quer dizer, nós temos dificuldade tremenda hoje de discernir o que é bom. Isso em todos os aspectos. Todos os aspectos. A alimentação, vestimenta, entretenimento do remanescente dos últimos dias, não é? Agora existe uma exaltação exacerbada sobre teatro. Agora teatro virou instrumento de Deus para a pregação do Evangelho, que é um horror isso aí. Mas o tema nosso não é esse. Não é? Apenas eu estou usando o espaço para expor um pouquinho do que eu penso. Porém, o assunto não está sendo teatro, mas hoje se vê uma deturpação tremenda do que é sagrado, do que é profano. Então, hoje nós temos dificuldade, sim, em dizer, isto aqui é profano, isto aqui não é adequado. Então é hora de nós começarmos a pensar exatamente se nós temos conhecimento do que não presta, em todos os sentidos, da conduta cristã, da vida cristã, não é? Para que possamos então usar essas duas belíssimas palavras do verso 23 que diz: distinguir ou discernir. Se nós estudarmos um pouco sobre inódia ou inologia, estudarmos um pouquinho sobre a história da origem da nossa herança musical, nós vamos entender perfeitamente que a reforma de Lutero não foi só referente às doutrinas que estavam sendo esmagadas, pisadas e adulteradas pela igreja. Lutero não queria criar uma outra denominação. Nunca passou isso pela mente de Lutero. Mas o que ele queria era que a igreja encontrasse o caminho de volta. Olha aí Alice no País das Maravilhas. Encontrasse o caminho correto para retornar às suas origens. A reforma de Lutero incluiu música assim, e Deus escolheu com precisão a pessoa correta, porque Lutero era dotado de uma grandiosa formação musical. Não é? A igreja naquela ocasião dava muito valor à formação erudita do seu clero, não é?
E Lutero tinha uma formação musical maravilhosa. E Deus disse, bom, esse reformador para mim ele é bom, porque além de discernimento da palavra, ele também é músico. Então, para mim, é ideal para cumprir os meus propósitos. Então, entendo que Lutero também fez a reforma, não é, da liturgia e da música. Talvez nós tenhamos já esquecido do propósito original pela qual Deus criou música como liturgia da igreja, como fazendo parte da liturgia da igreja. Queridos, a música foi criada com o propósito de ser ela a palavra de Deus cantada. O objetivo da música é ensinar doutrina. Uma das mais importantes ferramentas de Lutero, que ajudou muito na sua reforma, no seu trabalho, foi transformar doutrinas em letras e possivelmente em música, para fazer com que os alemães e outras pessoas pudessem estudar e memorizar, entender a sã doutrina. E o que é que nós vemos hoje? Uma banalização, inclusive, de letras assim, que são, no mínimo, assim, desconfortáveis até de escutar. Letras que, inclusive, têm conotações, inclusive, antibíblicas, né? Anátemas. Né? E ninguém vê, ninguém diz nada, ninguém fala nada, está tudo correto, não é? E a gente vê o empobrecimento, não é, de uma poesia mais trabalhada, não é, de uma letra que pudesse pregar as doutrinas, no caso, 28 doutrinas que conhecemos. Então, o que nós percebemos é uma letra muito banalizada, não é, sem muito sentido, muito popular, muito do povo, sabe, queridos? E a história de que voz do povo é a voz de Deus, isso não nasceu no coração de Deus. Esse adágio, ele nasceu no coração de Satanás. Dizer que a voz do povo é a voz de Deus, irmão, você já imaginou uma torcida enorme, clamando por sangue, xingando a mãe do juiz do futebol? É uma multidão. Você já imaginou uma multidão gigantesca ali, participando de festas de candomblés, etc., e orixás? É uma multidão gigantesca. É um povo grande. Você já imaginou a multidão gigantesca com bandeiras defendendo imoralidades e opções sexuais pelo país e no mundo afora? É uma multidão também. Então a voz do povo é a voz de Deus? Opa, depende do povo. Depende do povo. Depois da meditação que fizemos, como introdução, nós vamos então retomar o tema de hoje. Eu vou abrir só um parêntese para deixar claro que em nenhum momento nós defendemos o rock. Apenas foi um trocadilho para entender que o rock é algo tão satânico, que nasceu desse anjo caído, que ele tem uma utilidade que é potencializar 40% de energia dessas placas solares. Porque a vibração emitida por guitarras e percussão e bateria, não é, corroboram para energizar 40% a mais as placas de energia. Foi isso, portanto, que nós falamos. Nós ainda vamos ter um espaço bem grande para estudar sobre os rock, sobre os ritmos seculares e entender que é uma erva daninha da música, esse ritmo. E já imperou e já tomou conta até das manifestações religiosas mais radicais, como muçulmanos, judeus, já impregnou em tudo. Você não imagina que você vai para uma sinagoga e vai ouvir aquela música hebraica da época de Abraão, músicas que se passou pela tradição oral, músicas extremamente, altamente espirituais. Você vê sim.
mas tem uma ala lá que já está tendendo para o rock. Então, ninguém está escapando desse ritmo horroroso, né? Esse ritmo veio para tomar conta, para unificar, para ser o instrumento poderoso de ecumenismo entre religiões, não é? E já acontece, isso é fato já. Nós sabemos muito bem que hoje já se troca figurinhas entre várias denominações e suas músicas. Antes não. A música de uma determinada religião já se conhecia logo e ela não entrava na outra. Agora não, você se troca figurinhas. Então a música tem servido propósitos de unificação, não é? De pensamentos, de propósitos, enfim. Nós vamos iniciar as nossas considerações falando um pouco a respeito de fisiologia, não é? Fisiologia do nosso ouvido. Pelo menos não se preocupe que são apenas pinceladas que a gente vai dar, porque o tempo não permite que a gente entre em detalhes. É muito assunto, é muita coisa. Mas a música, ela não nasce no cérebro, de forma alguma, né? Após ela ser processada, o cérebro associa os sons a experiências vividas. Então, quando a gente ouve uma música que a gente ouviu quando criança, era uma música conhecida, que é a cantiga de Niná, que a mãe da gente cantava, ou coisa parecida, o cérebro automaticamente reporta os teus pensamentos para aquela vivência que aconteceu 30, 40, 20 anos atrás, não é? Então a música, ao contrário do que se pensava, ela não nasce no cérebro. Ela é algo externo que entra. Lembrem do cavalo de Troia, lembrem das janelas da alma, lembrem-se da expressão dos 5 sentidos, que são 5 portais onde ou Deus ou o inimigo os utiliza para entrar na nossa mente, na nossa alma. Então é muito importante frisar isto. No nosso cérebro, nós temos o córtex auditivo, nós temos onde ele faz o planejamento e organiza, né, faz o julgamento das emoções, planejamento. Nós temos a memória auditiva, nós temos a área sensorial associativa. Enfim, o nosso cérebro se divide em regiões onde há uma conexão entre essas regiões. E essa conexão, ela depende do que eu escuto, do que eu olho, do que eu cheiro, do que eu provo, do que eu pego. Então, estes sentidos, essas regiões são ativadas mediante aquilo que entra pelos portais dos sentidos. É muito pertinente estudar um pouquinho também sobre o desenvolvimento musical, como que começa isso. Crianças com 12 semanas, né, bebês, preferem vozes humanas do que ruído. Depois nós vamos ter um capítulo só sobre o ruído, querido. Ruído não é som. Som não é ruído. A gente vê muita gente aí falando bobagens na mídia, na internet, no YouTube, enfim. A gente vê muita gente fazendo uma misturada horrorosa entre essas duas expressões que são antagônicas. Ruído é uma coisa e som é outra. Nós vamos trabalhar sobre isso, tá? Crianças com 14 semanas distinguem entre a voz da mãe e a de estranhos. Tá? Estudos comprovam que bebês irritados se acalmam ao ouvir os passos da mãe. Só os passos, não é nem a voz, somente os passos, eles já sabem ali, né? Que é a mãe que está chegando. Bebezinhos, né? Crianças cantam antes de falar. Olha só que coisa incrível, né? As crianças, elas começam com pequenas meslismas, com pequenas vocalizações, não é? Para começar a entender o mundo exterior. Então a criança utiliza a cognição, os sentidos auditivos, não é? Ouvindo a sua própria voz, gorjetando,
cantando pequenas notinhas, soando sons da boca, não é? Para estudar o seu meio ambiente. A neurociência tem trazido inúmeras contribuições assim para a ciência da música e segundo alguns especialistas o desenvolvimento musical infantil ainda é algo bastante complexo para ser estudado, não é? Mas o que eu gostaria também de falar um pouco seria sobre a neuroimagem ou a tactografia, que é um exame que é feito no cérebro por meio de imagens, como ele reage mediante a sonoridade, não é? E tem sido fantásticas as descobertas. Então, queridos, meus irmãos, ouçam bem o que eu vou dizer para vocês, em nome de Jesus. Por que este seminário está tendo uma vertente tecnológica? Nós vamos de novo bater nessa tecla. Desculpe ser repetitivo. Mas é que, como nós mencionamos no slide lá em cima, nós temos dificuldade hoje em descobrir o caminho. Traduzindo, nós temos dificuldade para discernir o que é o certo e o que é o errado. Se eu não sei o que é errado, como saberei o que é o certo? Não vamos inverter essa ordem, é essa mesmo que os senhores estão me escutando. Se eu não sei o que é errado, como é que eu vou saber o que é o certo? Então eu tenho que estudar o errado. Então a neuroimagem e outras ciências que eu venho mostrando, esses estudos para vocês, tem nos trazido elementos para afirmar, sem precisar que seja algo assim, por um texto bíblico ou um texto do Espírito de profecia. Não, a ciência de forma irrefutável, de forma clara, de forma objetiva, não é? Tem nos mostrado o que é bom e o que não é bom em matéria de música. E eu tenho absoluta certeza que até o final do seminário, todos entenderão, em nome de Jesus, qual o tipo de música que não serve de forma nenhuma, sequer para ser tocada na igreja ou na tua casa. Porque, queridos, o seminário não é para mudar a igreja. Quem vai mudar a igreja é Jesus, irmãos. Querido, não pensa isso. Este seminário é para que você individualmente, o João, a Maria, o Antônio, o Kleber, enfim, todos nós mudemos primeiro diante do Deus eterno a nossa adoração e louvor pessoal. Por favor, esqueça a igreja. Pense em você, porque você faz parte da igreja. Você, mais a tua esposa, mais a mim e outros, vamos fazendo parte da igreja. Então, esses conhecimentos é para que nós, primeiramente, reformemos, com a ajuda de Cristo e do Espírito Santo, as nossas vidas. Mudar os nossos hábitos. Não é? Ainda hoje, conversando no particular com alguns que nos procuram, queridos, nós temos que mudar os nossos hábitos. Não é? Há coisas que a gente pode mudar instantaneamente, há coisas que demoram um pouco. Não é? Então, o estudo do seminário, ele tem sido científico e tecnológico em razão de que a ciência pode nos mostrar que música que não serve para adoração. Não se preocupe com a música que serve. Essa o Espírito Santo irá te mostrar. Eu tenho absoluta certeza. Mas te preocupa em saber qual a que não serve. Irmãos, qual é a estratégia de Deus com relação à besta? Ele coloca lá 3, 4 capítulos inteiros para mostrar o quê? As características desta besta, o que ela vai fazer, passo a passo, quais os sinais, o que ela vai utilizar, usa a serva do Senhor para ampliar isto. Olha a didática do Deus eterno. Então ele mostra com muita amplitude as astutas ciladas desta besta como instrumento da outra besta e etc. Quer dizer, nós também estamos tentando mostrar para vocês o ruim. Vamos ampliar o que não presta, porque se nós, repito, tivermos consciência
do que não serve, nós saberemos ter discernimento, né, para escolher o que serve. Como a ciência mostra claramente que a música está relacionada a experiências vividas na nossa vida, então certamente ela pode nos fazer bem ou ela pode nos fazer mal. Ela pode ser uma bênção ou pode se tornar num laço. Não é? Então nós precisamos entender que é a música que nós nos deparamos hoje, desde o dia quando o dia amanhece, músicas que a gente ouve em shoppings, na sala de espera, de um consultório, no supermercado, dentro de um Uber, enfim, por onde quer que se vá, se ouve música ruim. E quer queira, quer não, essa música ruim, ela penetra, ela contamina, ela fixa no subconsciente de seu e meu, e eu não sei quantos aqui já se pegaram cantando músicas que vocês e eu sabemos que não edificam, não é? E é uma coisa que toma conta de você mesmo, você não consegue, né? Você vê, você pegou, já cantou quase que a música inteira. Então veja como você está sendo cercado, não é? Então nós precisamos ter discernimento para poder discernir entre o bem e o mal. A atividade musical, já falamos isso em outras ocasiões, mas a gente sempre repete para se tornar didático. Deus faz assim, né? Nas áreas, ela mobiliza todas as áreas cerebrais simultaneamente, né? Muda a sua estrutura, vários circuitos neurais são ativados, etc. Então, é muito importante que a gente saiba e entenda estas questões neurológicas para poder entender, contextualizar e poder explicar para outro. Mas a gente escuta, por que essa música não serve? Que quando eu era bem criança na igreja, ainda dos Desbravadores, só diziam pra gente que não era para escutar música do mundo, diziam assim, música do mundo, era uma expressão. Ora, não ouve música do mundo. Por quê? Porque não é para ouvir, não é? Mas hoje você pode muito bem explicar que essas músicas, elas não só moralmente não prestam, como também ritmicamente não presta, harmonicamente, ela tem acordes dissonantes, e acordes dissonantes, comprovadamente, eles destoam, eles vão de encontro, contrário a toda a fisiologia cerebral, corporal, fisiológica. Essa música ela faz mal literalmente, ela aumenta a arritmia cardíaca, ela produz dores, ela produz mal-estar, ela produz um monte de enfermidades aí, não é? O rock inclusive mata plantas, já está comprovado isso, tem experiências científicas que comprovam que o rock mata plantas. Então hoje se tem argumentos irrefutáveis. Repito, por gentileza, não discuta música só pelo âmbito teológico, que aí é muito vasto. A teologia ela dá, sabe? Ela é prima no sentido assim de poder conjecturar. Ela é prima da filosofia. Você filosofa daquilo, você cria uma interpretação de um texto, o outro já vem, coloca um contexto, etc. Não é? Então, é algo que às vezes fica amplo, não é? Amplo, apesar de que a Bíblia deixa claro, nós que não queremos ver o que é que Deus quer e o que Deus não quer em relação à música. Está claro lá, não é? Agora eu faço vista grossa, digo que não tem, né? Eu quero um texto na Bíblia que esteja lá, bem claro. Se tiver, eu paro de tocar a bateria. Olha, lá em Salmos 154, versículo 930, está lá. Não useis bateria. Você já pensou? Isso é o cúmulo do absurdo. Não é? Eu querer coisas que a Bíblia diga claramente. Olha, onde é que está claramente que existe a palavra milênio? Onde é que está? Hein? Então, sabe...
não dá. Eu não me presto mais a ficar discutindo música no aspecto teológico, porque isso dá pano para manga, isso dá estresse emocional, estresse físico, entende? Então, agora, é interessante discutir o assunto de música no âmbito científico. Porque aí se o indivíduo vem e diz, não, mas aí eu acho que isso aí não é assim. Então eu paro a discussão na hora e digo, passe bem, até logo, porque se o ser humano está discordando do que a boa e verdadeira ciência mostra para nós, através dessas experiências que a gente tem mostrado para vocês, não dá nem para continuar discutindo. Não é? Não dá. Então é muito importante que nós nos aprofundemos para poder o discernimento vir mediante o Espírito Santo. Vamos fazer a nossa parte, que o Santo Espírito fará certamente a parte dele. A musicoterapia tem trazido também elementos muito abrangentes sobre a música que é adequada e a música que não é adequada. Não é? Hoje se trata de doenças psicossomáticas pela musicoterapia clínica. Tá? É claro, ouça bem o que eu vou dizer para você. Assim como a faculdade de nutrição já foi corrompida, dizendo que você tem que comer de 3 em 3 horas, que isso não é de Deus, não é? Muitas mentiras e falácias, a musicoterapia também, sabe? Tem uns ramos aí que não são muito confiáveis, mas a musicoterapia clínica, aquela que usa a medicina mesmo, não é? Porque tem vários ramos da musicoterapia. Esta, portanto, é confiável. Ok? A musicoterapia ela se divide em vários ramos, não é? Existem procedimentos teóricos, práticos, reabilitação, o neurodesenvolvimento, educacional, social, não é? Comunitária, saúde, aprendizado. Ela tem vários ramos, não é? De atuação. E há ramos da musicoterapia que são extremamente confiáveis. A musicoterapia tem desenvolvido, com a ajuda da neurociência, grandes estudos, não é, sobre a atividade da música no cérebro. Regiões do cérebro que são afetadas, que são beneficiadas ou não, não é, com relação a determinados tipos de música, estilos musicais. Então hoje, você só não tem luz sobre o assunto se não quiser, porque Deus está te dando a chance para você e para mim, para entendermos de forma bem clara o que é profano e o que é sagrado, o que é puro e o que é imundo, lá aquele texto de Ezequiel 44, 23. Então Deus está nos dando essa chance, essa oportunidade. Observou-se que nos músicos o corpo caloso, que é algo que fica bem no meio dos hemisférios cerebrais, ele é maior nos músicos, aqueles que desenvolvem atividades musicais, mesmo que não profissionais, mas que amam a música e que gostam muito de cantar ou tocar e executar um instrumento. Então, isso já é comprovado cientificamente. Isso é maravilhoso. Uma das manifestações bem primitivas da musicoterapia, no sentido dos efeitos da música na alma humana, no organismo, no corpo, está relatada em Samuel, 1 Samuel 16, 17, 18 e 23, onde menciona a história já conhecida dos senhores sobre Davi tocar para o rei Saul, que era acometido de problemas emocionais, psicológicos, não é? E Davi então tocava o seu instrumento e então o rei se acalmava, e Davi então foi eleito, né, o trovador da corte do rei Saul. Pesquisando um pouco mais sobre essa questão, nós descobrimos que, segundo alguns pesquisadores, que Saul estudou na escola de Samuel, não é? E ele teve formação musical,
Então Davi precisava ter cuidado com os dedos dele na harpa ali, porque ele não estava tocando para leigo, né? E portanto essa história que mais nos chama a atenção dentro da Bíblia. Davi já tinha uma peculiaridade técnica aí para os músicos de plantão que estão nos ouvindo. Davi não usava, e isso é a tradição dos rabinos, você sabe que tradição rabínica é oral, ainda continua a parte dela oral. E também tem livros, tem documentos que vão passando de geração em geração, dizem que Davi não usava o plectro, que era uma pequena vareta de metal que se utilizava para aferir as cordas da harpa. Ele tocava mesmo com seus próprios dedos, né? Olha só uma forma diferente, né, já de ser um músico na sua geração, né? Isso serve para que nós hoje não sejamos mais um na multidão, toquemos os nossos instrumentos em consagração ao Deus eterno, né? Ele certamente há de nos abençoar, como nós vimos no vídeo aí do maestro e amigo pessoal, não é? Paulo Torres, o trabalho magnífico dele nos hospitais. Nós tivemos a oportunidade de tocar juntos, Deus nos concedeu esse privilégio, tocamos juntos. Mas a gente percebe que aquele violino muito bem tocado do maestro ali, não é? Permeia ali os ouvidos dos pacientes e vão fazendo quase que a mesma coisa que Davi fizera com relação ao rei Saul. E todos nós hoje também podemos desfrutar dos benefícios de uma medicação barata, poderosa, que é a música que Deus nos deu como presente. Mais recentemente, quando se estuda musicoterapia, né, na faculdade, normalmente se conta a história da Segunda Guerra Mundial, que foi a ocasião em que começou a se utilizar a música como anestesia, não é? Ali por volta do século XX, pós-guerra, né, nos hospitais, os soldados chegavam com lesões graves, decorrente dos confrontos. Os médicos começaram a chamar os músicos para tocarem para esses pacientes, não é? Perceberam que a música amenizava os efeitos da dor, olha só, na ausência da morfina, que estava em falta na ocasião, e do trauma dos sentimentos da guerra. E já no Brasil, os cursos de musicoterapia começaram por volta ali dos anos 1973, depois ampliou-se e se adequou em 1988 e, por fim, a atualização mais recente, 2013. Não é? Hoje já existe a Federação Mundial de Musicoterapia. A música tem sido utilizada de forma efetiva em tratamentos com pacientes com vítimas de derrames, né, de AVC. Então, irmãos, a música é extremamente magnífica e extremamente deturpada também. A música faz parte intrínseca entre o conflito entre o bem e o mal. É a ferramenta dos dois poderes antagônicos, tanto de Deus como também do inimigo. Queridos, chegamos ao fim das considerações de hoje. Nós vamos concluir, não é, com essa pergunta, deixar essa pergunta. A música pode nos fazer mal? Como podemos provar que ela pode nos fazer mal? Então, amanhã nós vamos abordar um pouco a respeito dessa pergunta, estudando um pouco sobre psicoacústica, não é? As pesquisas científicas maravilhosas dentro da ciência da psicoacústica, não é? Da audiologia, sobre ritmos, etc. Amanhã vai ser bem mesmo interessante, que agora a gente já está começando a entrar, não é? No aspecto um pouco mais prático do seminário, ok? Que Deus os abençoe, tenha uma ótima noite e muito grato pela atenção, pela oportunidade que o Senhor nos deu de podermos abordar o assunto de música na igreja por esse aspecto mais diferenciado,
e que espero eu, entendo eu também, que seja bastante edificante para que nós possamos aprender a escolher o caminho correto que Deus espera que escolhemos. Muito obrigado, tenham uma ótima noite a todos. Fiquem na paz e na graça do Senhor Jesus. Muito obrigado a todos que nessa noite participaram ao vivo. Também deixo aqui o meu abraço a todos que não puderam estar ao vivo e que logo que cheguem do trabalho, ou do estudo, ou em outro momento amanhã, poderão ouvir essa aula e poderão guardar no coração esses ensinamentos. Esperamos que seja muito instrutivo e edificador para todos os que buscam um conhecimento a mais sobre o assunto. Queremos convidar a todos para encerrarmos esse seminário, essa aula de hoje com uma breve oração. Querido e bondoso Deus que está no céu, muitíssimo obrigado, Senhor, pelos momentos que passamos juntos aqui, buscando mais conhecimento sobre como te louvar, como te adorar e sobre os princípios técnicos e científicos da música, seus efeitos, tanto no corpo, como na mente, como na vida espiritual. Suplicamos a tua direção para aplicar corretamente esses ensinamentos, de forma que nos conduza no teu caminho, de forma que o inimigo não tire vantagem para nos desviar de adorarmos somente ao Senhor, acima de tudo ao Senhor, de todo o nosso coração, alma e entendimento. Suplicamos que dê-nos forças para estar aqui amanhã, continuando esse seminário. Abençoa a equipe, abençoa o professor Paulo Mufarrege, toma conta de nós. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém.